Olá, eu sou o Christian. Eu sou a Michele. E nós vamos apresentar o trabalho de graduação do curso de Gestão Empresarial da FATEC Victor Tivita, do Polo Tatuapé, com o tema Gestão da Sustentabilidade nas Empresas, sob a orientação do professor mestre Ismael da Silva. Este trabalho acadêmico tem por finalidade contextualizar o cenário da poluição de plásticos no mundo. Nós vamos apresentar o ciclo do plástico, da sua fabricação ao seu descarte adotado pelas empresas ao redor do mundo e como eles tratam a gestão de resíduos e emissões de dióxido de carbono. Vamos apontar práticas de sustentabilidade no estudo de caso da empresa Natura, apresentar sua visão e ações em relação ao uso consciente de plásticos e materiais não recicláveis. O mercado, a sociedade e o mundo todo exigem que as empresas repensem na utilização dos recursos naturais disponíveis no planeta. Diante deste cenário, as empresas estão buscando implantar técnicas de sustentabilidade para reduzir o impacto causado no meio ambiente. O plástico foi criado em meados do século XIX e vem revolucionando a indústria até os dias de hoje, com novas tecnologias, novas composições e diversas aplicações para o nosso dia a dia. Infelizmente, a indústria, o governo e o hábito da sociedade utilizá-lo como um material descartável de uso único acabaram o transformando em um desastre ambiental mundial. As empresas de cosméticos no Brasil não fogem deste padrão, mas há uma nova tendência em reverter este processo. A empresa de cosméticos Natura é uma ótima referência quando o assunto é gestão de sustentabilidade, pois ela é líder global em inovações sustentáveis em seu mercado de atuação. O Brasil é o quarto maior produtor de plásticos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia, e produz em média 4 kg de lixo plástico por habitante a cada mês, e somente 1,28% de todo o seu lixo plástico gerado é reciclado de acordo com a tabela. Seus impactos afetam o ar, o solo e a água. O ar, por meio de eliminação de gases tóxicos em sua fabricação e por meio de incineração em seu descarte. O solo, devido à sua composição de petróleo e outros produtos químicos que levam 400 anos para se decomporem, e poluem também a água, onde a maior parte do lixo marinho encontrado em costas brasileiras é composta de plástico. Um estudo indicou que desde 1950, mais de 160 milhões de toneladas de plástico já foram depositados nos oceanos no mundo todo. O pior é que os resíduos depositados no solo quadruplicam esta quantidade. De acordo com um estudo da organização não governamental WWF intitulado Solucionar a Poluição Plástica, Transparência e Responsabilização, indica que metade de todos os produtos plásticos que poluem o mundo hoje foram criados nas últimas décadas e ainda assim, 75% de todo o plástico produzido já foi descartado. Vamos apresentar o ciclo do plástico. O seu ciclo de vida é composto por 5 fases, desde a sua fabricação até o reaproveitamento e descarte. Na produção, é fabricado plástico virgem a partir de combustíveis fósseis e outras substâncias químicas, em processos de polimerização ou policondensação, feitas pelas empresas petroquímicas e de óleo e gás. Após este processo, há uso de plástico em produtos finais consumidos pelos clientes ou em embalagens ou componentes de transporte ou construção, e então são descartados. Estes resíduos são coletados por empresas de gestão de resíduos e são separados para tratamento. No tratamento de resíduos, eles são reaproveitados ou descartados em aterros, ou podem ser incinerados, reciclados ou, o que é mais comum, despejados. Nos reaproveitamentos dos resíduos, as empresas de reciclagem ou transformadoras de plásticos reprocessam e o utilizam como material secundário. O problema é que nenhuma das partes interessadas se responsabilizam quanto ao seu impacto no que diz respeito à poluição. Por conta disso, a produção de plástico não sustentável aumenta cada vez mais, junto com os índices de poluição, e chegam a 100 milhões de toneladas de resíduos plásticos a cada ano. As formas de descarte do plástico são a reciclagem, a incineração ou despejo em aterros controlados. A gestão dos resíduos plásticos
está diretamente relacionada com o desenvolvimento dos países. Em países de alta renda, a fabricação de plásticos é alta, mas seus índices de reciclagem também são. Como os países de média e baixa renda possuem menor recurso para a fabricação de plástico e uma estrutura precária para gerir seus resíduos, os índices de reciclagem são menores, fazendo com que boa parte dos seus resíduos sejam jogados a céu aberto. Em 2016, mais de 76% de todos os resíduos plásticos dos países de baixa renda foram mal administrados. Há também o fato da população nestes países não terem um acesso fácil a pontos de descarte, gerando lixo nas ruas. Os custos para a fabricação de plásticos vêm diminuindo ao longo do tempo, aumentando a quantidade de plásticos virgens, e como o custo para a transformação do resíduo plástico em material secundário ainda é alto, as empresas continuam a usar plástico virgem em uma proporção muito maior do que o material reaproveitado. Até porque o plástico secundário é impuro e limita o seu campo de atuação, por isso o preço do plástico secundário é muito menor do que o plástico virgem. Para se ter uma ideia, o preço do plástico secundário pode chegar a 1/3 do preço do plástico virgem, mesmo em países de alta renda, como em alguns países da Europa. Em países de baixa e média renda, então, o problema é ainda maior, pois não há nem coleta eficiente e nem a estrutura adequada para realizar a transformação do plástico, criando uma situação muito mais precária. Estima-se que, se continuarmos neste ritmo, a produção de plásticos dobra a produção plástica até 2030, afetando profundamente os oceanos. As emissões de dióxido de carbono podem triplicar até 2030, com o aumento da incineração de plásticos, e o sistema entrará em colapso pela incapacidade de gerenciar os resíduos plásticos. A previsão é que em 2050 haja mais plásticos nos oceanos do que peixes, onde 90% das aves marinhas já ingeriram este material menos uma vez. Todos nós temos parcela de culpa por esta situação. As empresas por não darem atenção aos seus resíduos ou desenvolverem novas formas de utilizar materiais mais limpos, o governo por não implantar um sistema rígido e eficaz que controle a emissão, a coleta e o descarte adequado, e a sociedade que não se conscientiza em encontrar outras formas de consumo de materiais ecologicamente corretos. Com o consumismo cada vez maior nos dias de hoje, as empresas desenvolvem novas formas de atrair o público. Um dos exemplos são os diversos tipos de embalagens que se destacam nas prateleiras dos mercados. Todos os anos são produzidos 120 bilhões de embalagens só na área de cosméticos, sendo usados uma única vez. Juntando este fato com um sistema de coleta e reciclagem ineficaz que não segregam os resíduos adequadamente, o resultado são pilhas de lixo em aterros. Uma solução para esse problema é o uso do refil. Esse tipo de embalagem reduz cerca de 70% das emissões de plástico. O uso do refil é uma prática adotada pela empresa Natura, que é pioneira em oferecer produtos nesse formato desde 1983. Atualmente, 30% do portfólio da Natura são de embalagens refis, evitando o descarte de 2,6 mil toneladas de resíduos, o que equivale ao lixo gerado por 4,7 milhões de pessoas por dia. Essa empresa comercializa cerca de 110 produtos nesse formato. Essa opção gera muitas vantagens, pois o refil oferece menor custo de embalagem, e isso reduz o valor final do produto e cria uma adesão muito maior de consumidores e também a fidelização deles. Os estoques são otimizados, pois os refis têm volume menor, ocupando menos espaço, e facilita também o transporte. A empresa Natura não tem somente essa opção relacionada a embalagens. Ela investe também em materiais ecoeficientes, renováveis ou recicláveis. É uma empresa que tem como missão ser uma marca reconhecida e identificada mundialmente pela construção de um mundo melhor, através da relação entre pessoas, organização e meio ambiente. A visão de sustentabilidade é o ponto de geração de valor da Natura, e um de seus conceitos é oferecer o máximo usando o mínimo, e assim reduzir o excesso no desenvolvimento dos produtos.
Expor esse conceito ajuda também seus consumidores a repensar hábitos e escolher produtos de forma consciente e descartar também adequadamente as embalagens. Atualmente, a metade dos materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. A meta é aumentar para 74% e chegar a 10% no uso desses materiais no pós-consumo. Desde 2015, a empresa utiliza 30% de vidros reciclados, reduzindo 73% da emissão de gases de efeito estufa, evitando o descarte de 944 toneladas de vidro. A empresa também investe em plástico vegetal, ou também chamado de plástico verde, que é totalmente renovável e livre de produtos retirados de petróleo. Em 2017, a empresa começou a utilizar PET 100% reciclável em algumas de suas linhas de produtos, reaproveitando 249 toneladas de resíduos PET por ano, evitando lançar 5 milhões de toneladas de garrafa PET no meio ambiente. E também descartaram o uso do PVC. A empresa investe também em programa de redução de poluentes, com projetos e iniciativas socioambientais, que geram créditos de carbono para eles. A Natura compensa todas as emissões de gases de efeito estufa, sendo reconhecida pela ONU em 2019 e apontada como uma das líderes globais em ações de estratégia para reduzir impactos ambientais e climáticos. Em 2020, já compensaram 100% das emissões com projetos que geram impactos positivos para o clima. Por tudo que foi exposto, concluímos que a falta de consumo consciente das pessoas e a falta de iniciativas voltadas à reciclagem dos produtos por parte das empresas e do Estado estão gerando um acúmulo de lixo que degrada o meio ambiente, sendo necessária uma intervenção agora, pois para 2050 a projeção é que haja mais plásticos nos oceanos que animais marinhos. E fica evidente a expertise da empresa Natura em sua vanguarda desde a criação da companhia e influenciando a comunidade em suas áreas de atuação, pioneira em ações voltadas à preservação do meio ambiente e relação com as pessoas. Esse modelo de gestão a ser seguido por todas as empresas, não só do ramo dos cosméticos. A Natura evidencia a ideia de que não sustentável é o caro, pois o prejuízo ambiental é muito maior e suas consequências afetam as próximas gerações profundamente. Agradecemos os professores Ismael da Silva e Aldo Roberto Silva Diniz pelas orientações e feedback durante o semestre.